Era uma manhã fria de junho de 1976 em São Carlos, no interior do estado de São Paulo. Os moradores da pacata rua João Pessoa notaram algo estranho. Dona Alzira, uma senhora de 70 anos, muito conhecida e querida na vizinhança, não era vista há dias. Normalmente, ela saía todas as manhãs para cuidar do pequeno jardim em frente à sua casa, cumprimentando os vizinhos com sua simpatia habitual. No entanto, o portão permanecia trancado, e o silêncio que emanava da residência começava a inquietar os moradores. Seu José, o vizinho da frente, decidiu tomar uma atitude. Depois de bater a porta de Dona Alzira várias vezes sem resposta, resolveu chamar a polícia. A chegada das autoridades aumentou a tensão no bairro. Quando os policiais entraram na casa, depararam-se com uma cena chocante. O corpo de Dona Alzira estava caído na cozinha, vítima de um ataque brutal. Ela havia sido esfaqueada dezenas de vezes. A notícia do assassinato logo se espalhou pela cidade, e a polícia iniciou uma investigação para encontrar o responsável pelo crime. A vida tranquila de São Carlos fora abalada por um mistério sombrio, que deixaria marcas profundas na comunidade. Entre as poucas pistas encontradas, uma chamou a atenção. Alguns vizinhos relataram que semanas antes do assassinato, Dona Alzira havia abrigado um homem que parecia estar passando por dificuldades. Seu nome era Roberto, um rapaz de 27 anos que dizia ser do Rio de Janeiro. Ele era um sem-teto que vagava pelas ruas da cidade e que, em troca de abrigo, ajudava nas tarefas diárias da casa. Roberto desapareceu logo após o crime. A polícia rapidamente focou nele como o principal suspeito, mas a falta de informações sobre seu paradeiro dificultava a investigação. O mistério em torno de Roberto e seu passado começou a alimentar rumores e especulações entre os moradores. Dias após o assassinato, Roberto foi avistado tentando invadir outra casa na cidade, mas fugiu antes que pudesse ser preso. Parecia que ele havia sumido de São Carlos para sempre, deixando para trás o fantasma do crime. Com o passar dos anos, o assassinato de Dona Alzira foi caindo no esquecimento. A polícia nunca conseguiu encontrar Roberto, e sem provas concretas, o caso foi arquivado como mais um crime sem solução. A casa de Dona Alzira, abandonada por algum tempo, acabou sendo vendida, e a vida na rua João Pessoa aos poucos voltou ao normal. Entretanto, para aqueles que conheceram Dona Alzira, o mistério de sua morte permanecia vivo. A cada nova tragédia na cidade, o nome de Roberto surgia como uma lembrança amarga de um crime que jamais teve uma resposta. Em 2010, quase 34 anos após o brutal assassinato de Dona Alzira, um episódio inesperado trouxe o caso de volta à luz. Em Campinas, distante de São Carlos, um homem de idade avançada se envolveu em uma briga com outro morador de rua. A confusão terminou de maneira violenta, com um dos homens sendo esfaqueado no abdômen. Embora a vítima tenha desaparecido sem prestar queixa, a polícia prendeu o agressor, que se identificou como Antônio Raub. Raub era um nome desconhecido, mas algo no comportamento do homem chamou a atenção dos investigadores. Ao revistarem seus pertences, encontraram uma faca que guardava mais segredos do que poderiam imaginar. A faca foi enviada para análise, e os resultados surpreenderam a todos. O DNA encontrado na arma correspondia ao DNA recolhido na cena do assassinato de Dona Alzira em 1976. Era um elo improvável, mas crucial para reabrir o caso. Antônio Raub, na verdade, era Roberto, o homem que havia desaparecido logo após o crime. Roberto tinha passado as últimas décadas vagando por diversas cidades do interior de São Paulo, sempre sob diferentes nomes e fugindo de seu passado. Mas agora a polícia tinha evidência que precisava para conectá-lo ao assassinato não resolvido. A análise final confirmou sem sombra de dúvidas: Roberto era o assassino de Dona Alzira. Após 34 anos, a justiça finalmente estava prestes a ser feita. Roberto foi preso em Campinas e transferido para São Carlos, onde enfrentaria o julgamento por assassinato. O caso chocou a cidade mais uma vez, com moradores que ainda lembravam de Dona Alzira prestando homenagens à sua memória. Durante o julgamento, Roberto tentou alegar inocência, afirmando que havia sido coagido a confessar e que o DNA encontrado não era seu. No entanto, as evidências eram irrefutáveis.
Em 2011, Roberto foi condenado pelo assassinato de Dona Alzira e sentenciado a passar 30 anos na prisão. Para a cidade de São Carlos, o fim do julgamento trouxe um misto de alívio e tristeza. Alívio por finalmente ter uma resposta para um crime que havia assombrado a comunidade por décadas, tristeza por saber que nada traria Dona Alzira de volta. Enquanto o portão da antiga casa de Dona Alzira permanecia fechado, a memória de sua bondade e generosidade continuava viva na mente daqueles que a conheceram. E embora o nome de Roberto tenha ficado marcado como o assassino, o verdadeiro legado daquela história era a resiliência de uma cidade que nunca se esqueceu de um de seus próprios.